Play Evangelize. Conexão com os filhos da Imaculada. Quero chamar o William aqui na frente. Presta atenção, bem atenção nesse testemunho. Você quer ler, irmã? Consegue? Vamos rezar uma Ave Maria para ele acalmar um pouquinho? Levantar um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Só para te contar, eu não sou o Gugu, sou o William. Então, vamos lá. Vou contar uma passagem da minha vida, que acho que eu nunca contei isso para ninguém. A primeira vez que eu contei foi para o Fer, e agora para vocês. Não sei se vocês perceberam, mas eu amo música, né? Desde pequeno eu sempre gostei de música, eu toco desde pequeno. E sim, como toda pessoa que começa a tocar, ela acaba colocando uma pessoa que se inspira como músico, como artista. E no caso eu tinha o meu, que era um guitarrista famoso de uma banda americana, enfim. E eu tocava guitarra, comecei na guitarra, né? E eu tinha um sonho de criança, desde a época que eu comecei na música, que era ter uma guitarra igual daquele certo artista. E, né, a vida passou, comecei a tocar guitarra, bonitinho, já comecei a tocar na igreja, a fazer parte do Ministério do Louvor, tudo bonitinho. E sempre pedia para Deus que eu queria ter um instrumento daquele, com aquela qualidade, com aquele som, para mim poder adorar a Deus, usar ele na casa do Senhor para louvar ele. Cresci, nunca tive. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa apaixonada por música, mas não teve oportunidade na vida de ter o dom, de fazer. Então, ele se inspirou em mim. Então, tudo que eu queria de instrumento, de música, que eu queria aprender, ele incentivava em mim. E eu sempre pedia para Deus que eu queria aquele instrumento. E tive muitos outros instrumentos, qualquer instrumento que eu poderia querer, eu tinha, mas eu pedi aquele para Deus. E passou um tempo, e uma época da minha vida, Deus preparou a condição de eu ter aquele instrumento. Fui na loja, escolhi especificamente peça por peça, igual era a do artista famoso. E Deus me deu aquele sonho que eu tinha, aquele sonho que eu tinha para minha vida, que era aquele instrumento. O instrumento veio lá dos Estados Unidos. Quando chegou em casa, eu olhei assim para o instrumento, já fiquei encantado. Só de olhar para ele assim, fiquei encantado. Ligava ele para tocar, nossa, parecia que era som dos anjos tocando. Aí eu até pensava assim, nossa, eu até pensava assim comigo, nossa, essa guitarra na igreja, na hora do louvor, vai ficar linda. Enfim, o tempo foi passando e vamos dizer que o meu amor por aquele instrumento foi crescendo cada dia mais. E falar que eu usei ele na igreja 5 vezes foi muita coisa. Começou a nascer em mim um sentimento de amor pelo instrumento. Na frente da minha cama tinha um suporte na parede e eu deixava ela lá todo dia. Comprei até uma maleta com pele de carneiro para não estragar. E começou a surgir um sentimento muito forte em mim de amor por aquele instrumento. Eu não levava ele mais para a igreja para tocar, eu não tirava no meu quarto, eu não deixava ninguém ver, ninguém tocar,
ninguém relar. Quando tinha que limpar, era eu que limpava, ilustrava ela todo dia. Todo dia eu ficava olhando para ela e admirando a beleza daquele instrumento. E teve até um dia que eu estava trabalhando, eu cheguei em casa, meu sobrinho estava com ele, estava mexendo. Aí até dei um tapa na mão dele, aí ele começou a chorar, coitado. Até hoje ele é travado comigo por causa disso. Aí enfim, e eu deixava ela lá, eu ia dormir, eu ficava olhando para ela, eu acordava de manhã, olhava para ela, e eu tava mesmo que adorando aquela guitarra, fazendo daquela guitarra um Deus na minha vida. Porque eu não levava para a igreja, eu não adorava a Deus, eu usava ela raramente, às vezes quando eu gravava um vídeo em casa, e bem raro, ela ficava lá. Ali, aquele lugar que era para ser apenas um suporte para ela ficar, estava virando um altar de adoração. E passou-se a vida, foi 5 anos da minha vida assim. Às vezes eu levava uma guitarra quebrada para tocar na igreja, mas não levava aquela. Porque eu não queria que ninguém tocasse, não queria que ninguém mexesse, que ninguém chegasse perto, nem olhasse. E foi assim por uns 4, 5 anos da minha vida. Até que um dia aconteceu uma situação no meu serviço que tive um grande desconto do meu salário na época. E geralmente eu trabalhava em hospital, o pessoal que trabalha no hospital faz particular, faz hora extra que consegue repor rapidinho. Só que naquele mês eu não consegui, não aparecia nada, nem nada. E eu não sabia o que fazer, porque eu tinha que honrar meus compromissos, eu tinha meus compromissos para fazer. Mas eu ali cego não sabia por que estava acontecendo aquilo, eu não entendia. E continuava aquela adoração ali na guitarra. Até que um dia eu pensei, vou vender um dos meus instrumentos, né? Desfazer de um. Eu anunciei todos que eu tinha, menos ela. Não apareceu nem uma mosca para perguntar nem o preço. Nada. E foi se passando o tempo, e eu precisava resolver as situações. E um dia, no meu quarto, eu resolvi rezar, né? Pedir uma luz para Deus, né? Porque estava acontecendo aquilo, que eu precisava de uma saída. Precisava de alguma coisa para fazer. E eu parei de rezar, sentei, liguei a televisão. E na hora que eu liguei a televisão, já caiu direto na Canção Nova, num canal. E eu não lembro se era bispo, se era padre, estava falando sobre idolatria. As pessoas que idolatravam carro, faculdade e etc. Aí eu ouvi aquilo, mas não absorvi, não sei entender, enfim. E aí eu peguei e fui falar, vou ler a palavra de Deus. Aí eu fiquei de joelho no meu altarzinho que eu ganhei e abri a Bíblia espontaneamente. Vou abrir, ver se Deus, pedir para Deus falar comigo e abrir. Aí caiu nesse versículo aqui. Isaías 42:8, que fala assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e ninguém cederei a minha glória, nem a ídolos minha honra. Aí naquele momento assim, eu parei e comecei a refletir nesse versículo, de joelhos no meu quarto. Aí eu olhei para o lado assim, estava a guitarra lá. Olhei para frente, eu olhei para o outro, estava a imagenzinha do crucifixo com Jesus. Aí foi aí que eu parei, comecei a refletir comigo mesmo, né? Eu falei, gente, eu estou fazendo dessa guitarra um Deus na minha vida. Que eu pedi ela para Deus com o propósito de adorar a Deus, a ter uma qualidade melhor no meu louvor a Deus, né? E eu nunca usei para isso. Só deixei ela em casa e adorando a beleza dela. E aí comigo pensei, o que é melhor?
Eu ter a guitarra dos sonhos que eu tinha quando eu era criança e continuar adorando ela, tendo ela como Deus na minha vida e queimar no inferno, ou desfazer dela, tirá-la da minha vida e colocar Jesus como centro da minha vida e como meu único Deus. Aí, rezei, pedi perdão para Deus por todos esses anos de adoração e sentei na minha cama e abri o Facebook. A primeira publicação que eu vejo de uma escola de música: compramos instrumentos musicais, guitarra, violão e etc. Na hora eu entendi que todos esses sinais que Deus me deu nesse momento, que eu estava cego ali, não conseguia entender, era o que realmente Deus queria para minha vida. Eu tinha que decidir: ou eu adorava um falso Deus, um Deus que eu impus na minha vida, ou eu adorava o verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Vendi, desfiz a guitarra, levei ela embora e graças a Deus hoje estou aqui podendo louvar ao Senhor sem a guitarra, com o violão, com a minha voz que Deus me deu e honrando o dom que Deus me deu. E com isso aí com todo esse ensinamento, tudo isso que aconteceu na minha vida, esqueci de falar. Eu estava tão cego e idolatrando a guitarra que eu fiz até uma tatuagem na minha perna com a guitarra. E até eu estava conversando com o Fernando esses dias, no grupo, que quando eu fiz a tatuagem, para mim era uma coisa normal. Nossa, a guitarra, né? Uma guitarra com umas asas de anjo, com a data do meu nascimento. Aí eu refletindo com o Fernando, terça-feira, aí eu mesmo pensei, quem que perdeu suas asas? Que caiu do céu, perdeu suas asas. Entenderam? Então, Deus dá, a gente tem sonhos, entrega na mão de Deus. Deus realiza nossos sonhos. Mas a partir do momento que a gente deixa o nosso sonho, o nosso desejo ser maior que Deus, não é mais de Deus, e sim dele. Então, é isso.